Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los para o início de mais um livro, o 14º livro que iremos estudar, livro de 1 Reis, um livro histórico, a continuação do reinado da linhagem de Davi, já que nós teremos agora o reinado de Salomão. Espero que seja um estudo que possa modificar a nossa vida, um estudo que possa nos edificar, não apenas seja um mero estudo histórico, não apenas seja um mero passatempo ou algo que vai agregar para o nosso conhecimento intelectual, mas que de fato possa fazer a diferença na nossa vida espiritual. Fique conosco, não apenas hoje, aproveite cada um dos dias que nós teremos. Vamos dar início, então, com a introdução. Como sempre fazemos, sempre iniciamos com uma introdução ao livro. O tema deste livro, e de muitos do Antigo Testamento, é a idolatria. Nós veremos, especialmente após o reinado de Salomão, como as coisas vão começar a desmoronar lá em Israel. O autor desconhecido, a data em que ele foi escrito, 590 a 570, mas aqui não é a data em que se passam as histórias, os relatos, pois a data do reinado de Salomão foi bem antes disso. O local, exílio na Babilônia, o local em que foi escrito, né? E os destinatários, os israelitas. Como personagens principais dessa história, nós temos Salomão, nós temos Jeroboão, o rei Acabe, a rainha Jezabel, o profeta Elias e também Josafá. Como acontecimentos, veremos a sabedoria de Salomão, a construção do templo e também do palácio real, a divisão do reino de Judá e Israel, a idolatria de Israel, 3 anos e meio sem chover, e Elias vencendo os profetas de Baal. Eu sempre alerto vocês que para essa introdução eu recomendo um vídeo do projeto The Bible Project, do grupo, né, que realiza introduções aos livros bíblicos. É um grupo internacional, norte-americano, mas que tem também vídeos em português. E eu vou colocar aí na descrição dos comentários. Eu acho que eu acabei prometendo de fazer isso nos últimos e não fiz. Peço desculpas. Mas vou tentar me lembrar de colocar agora nos comentários ali, quando compartilhar este vídeo com o link do The Bible Project, com a introdução ao livro de Reis. Que assim como o livro de Samuel, assim como o livro de Crônicas, ele vai ser um livro único. Ele não vai ser um livro dividido em 2 partes. Mas para nós ficou assim por questões de tamanho, né? E essa história, ela vai nos levar do final do reinado de Davi até o período áureo de Salomão, quando o templo foi construído, passando pela separação entre as tribos do norte e do sul, que acabou dividindo o povo em 2 reinos separados, Israel e Judá, até a queda de Samaria e a destruição de Jerusalém. Isso de todo o livro de Reis, tanto o primeiro quanto o segundo. O registro começa em 1 Reis, com um reino estável e unido, sob a liderança firme de um rei, e termina com o colapso total e a deportação em massa para a Babilônia em 2 Reis. Um elemento importante nessa história é o surgimento dos profetas, especialmente Elias e Eliseu, cuja tarefa era chamar o povo de volta para Deus. E é bom sempre lembrar que nós não vamos ler na sequência 1 Reis e logo depois 2 Reis. Assim como nós fizemos com Samuel, assim como nós fizemos com Crônicas. Por quê? Porque nós estamos tentando seguir da melhor forma possível uma lógica e uma sequência cronológica da história de Israel. Por isso que depois de 1 Reis nós vamos retornar para fechar 2 Crônicas, pois os relatos de 2 Crônicas, muitos deles
batem com a cronologia do texto de 1 Reis. Ok? Feitas essas devidas ponderações, vamos dar prosseguimento então, entrando já no primeiro capítulo de 1 Reis, onde nós temos como destaques a velhice de Davi, Adonias tentando ser rei e Salomão sendo proclamado rei. E aí nós temos como questões, basicamente, 4 questões nesse primeiro capítulo. Eu vou aqui pegar a minha Bíblia para que nós possamos ter o auxílio dela. Então, a primeira questão: que doença possivelmente acometeu Davi no final de sua vida? Nós temos lá, não exatamente uma resposta, mas um caminho para refletirmos lá no início do livro, 1 Reis 1, 1 e 2. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então seus servos lhe disseram que se procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja diante do rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então, um rei de muitas mulheres que vai terminar a sua vida com uma jovem aquecendo ele, né? Nada mais comum para o histórico de Davi. Mas, como nós veremos, ele já estará bem velhinho e ele não conseguirá fazer nada, né, digamos assim. Ele já não terá mais relações. E aí nós podemos, né, quem sabe, perscrutar, né? Nós podemos conjecturar que doença Davi teve. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais e, muito provavelmente, alguma doença que atingia o aquecimento de seu corpo, que é o que nós temos, né? Mas nós não temos exatamente que doença era essa. Então, para não ficarmos nas conjecturas, é melhor a gente simplesmente pensar que era uma doença que nós não podemos precisar. Nós não temos essa resposta. Eu adoraria ter a resposta de todas as questões da Bíblia, mas não tenho. Mas faço questão de colocar essa questão porque, de repente, era algo que você também poderia ter dúvida. Questão 2. Quem foi Adonias e por que ele tentou ser rei? Temos a resposta em 1 Reis 1, versículo 6. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo, por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. A gente não lembra muito desse nome Adonias, né? O filho de Davi, Adonias. Você lembrava? Eu confesso a você que já li a Bíblia há mais tempo e não lembrava desse nome. Então, é mais um filho de Davi. Lembrem-se que Davi teve várias mulheres, teve vários filhos com várias mulheres diferentes, e isso suscitou muitos problemas. Absalão queria o seu reino. Nós tivemos o problema lá de Aminon, né, com a irmã de Absalão, o estupro, depois o assassinato dele. Sempre trouxe problemas essa questão de Davi ter vários filhos com várias mulheres diferentes. E aqui não é diferente. Adonias, um outro filho de Davi, vai pleitear o reino. E diante da morte de seus 3 irmãos mais velhos, Adonias aparentemente era o herdeiro. Ele tinha o apoio de Joabe, um comandante do exército, e Abiatar, um dos principais sacerdotes. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Alguém vai elaborar uma estratégia para que Salomão seja proclamado rei. Vamos ver quem? Lá em 1 Reis 1, 11 a 14, diz assim. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão, você não ouviu que Adonias, filho de Hagite, se proclamou rei e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho.
para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta sua serva, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Natã então vai elaborar uma estratégia para que Batseba vá falar com o rei, para que isso não ocorra, para que Adonias não se torne rei, mas para que Salomão possa suceder Davi. Vamos ver como Adonias reage diante da proclamação de Salomão como rei? Que isso vai acontecer. Salomão será proclamado rei e não Adonias. E temos a resposta lá no final do capítulo 1, versículos 50 a 53. Porém, Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para a sua casa. Esse gesto, de pegar nas pontas do altar, era como se invocava a proteção de Deus e a misericórdia dos homens. Portanto, Adonias vai se arrepender, vai pedir perdão a Salomão, vai ficar com medo de morrer, e por isso não vai mais tentar ser rei. Isto para o capítulo 1, vamos ao capítulo 2 de 1 Reis, onde temos como destaques as últimas ordens de Davi a Salomão, a morte de Adonias, a morte de Joabe, a morte de Simei. Temos 4 questões nesse capítulo. A primeira delas diz assim: ao aconselhar seu filho, o rei Davi menciona para que ele seja bem-sucedido. De que forma? 1 Reis 2, 3 e 4 diz assim: guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Então, Davi vai recomendar muito bem Salomão a continuar seguindo os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, e deste modo ele vai aconselhar muito bem o seu filho. Mas não vai parar por aí. A próxima questão: o que Davi recomenda que Salomão faça em relação a Joabe e Simei? Temos a resposta em 1 Reis 2, 5 a 9, onde nós lemos: você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jéter. Ele os matou e, em tempo de paz, vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que comem à sua mesa, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Maanaim. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos, manchados de sangue.
Vejam só o que acontece aqui então. Depois de conselhos da mais alta relevância ao seu filho Salomão, dizendo para ele não deixar os preceitos do Senhor, dizendo para ele não deixar os mandamentos de Deus, nós temos aqui, sem qualquer transição, instruções derivadas da sabedoria mundana e da moralidade dúbia de Davi. Davi vai recomendar que seu filho mate. Davi não vai ter misericórdia. Portanto, Davi, e nem Salomão, que vai executar os planos do seu pai, eles serão pessoas inocentes, longe disso, serão pecadores. Próxima questão, por que Salomão manda matar Adonias? Temos aí já a resposta, né? Por conta das ordens, aliás, Davi mandou matar Joabe e mandou matar o Simei, Joabe e Simei, mas não Adonias. Então aqui nós já vemos que não é só Davi que vai ter problemas, mas Salomão também, que é um homem de paz, que é um homem que tem paz em seu nome, mas até a página 2. Vejam aqui, versículos 13 em diante. Então Adonias, filho de Ragite, foi até Batseba, mãe de Salomão. E ela perguntou, é de paz a sua vinda? E ele respondeu, sim, é de paz. E acrescentou, tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse, fale. Então Adonias disse, a senhora bem sabe que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora, um só pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. Ela lhe disse, fale. Então Adonias disse, peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abisag, a sunamita. Ao que Batseba respondeu, está bem, eu falarei por você ao rei. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Batseba disse, só um pequeno pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. E o rei disse, pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse, peço que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe, por que a senhora pede a Abisag, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele e também para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo, que Deus me castigue se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou, e foi assim que Adonias morreu. Salomão considerou o pedido de Adonias uma segunda reivindicação do trono, já que no Oriente, a posse do harém, do predecessor, era um dos elementos que dava direito ao trono. Isso é verdade. Mas ainda assim, Salomão era rei, ele poderia ter feito outra coisa. Ele poderia ter afastado o seu irmão do reino, ele poderia ter chamado o seu irmão para conversar, e não foi isso que ele fez, simplesmente matou o seu irmão. Portanto, Salomão é um homem de paz até certo ponto. Questão 8, por que Simei foi morto? Temos a resposta em 1 Reis 2, 36 a 46, onde nós lemos. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse, construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar nem para outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei, está bem, este seu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas, ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. E foram contar isso a Simei, dizendo,
eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate, para junto de Aquis, em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não avisei, dizendo: No dia em que você sair para um lado ou para outro, saiba que você certamente será morto? E você me disse: Está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: Você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Portanto, Simei foi mantido em liberdade condicional em Jerusalém, para que ficasse longe dos seus companheiros benjamitas. Quando Simei violou sua condicional, embora por razão justificável, Salomão ordenou que ele fosse morto. E chegamos ao capítulo 3 de 1 Reis. Capítulo 3 de 1 Reis, onde nós temos como destaques: Salomão casa com a filha de Faraó, Salomão pede a Deus sabedoria, Salomão julga a causa de duas mulheres. Temos duas questões. A primeira delas: por que Salomão pede sabedoria a Deus? Temos a resposta em 1 Reis 3, 5 a 9, onde nós lemos: Em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse: Peço o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Então Salomão pede a Deus sabedoria para governar o povo. Ele tinha medo de não saber governar, e por isso ele pede sabedoria a Deus. Questão 10. O que o incidente do filho das prostitutas revela? Nós observamos a sabedoria e o acesso ao rei que todos tinham. Lembrem-se que duas mulheres vão levar uma questão ao rei, duas prostitutas que tinham 2 filhos. Uma delas vai dormir sobre seu filho e vai matar, e vai pegar o filho da outra. E aí vai uma atacar a outra: esse era meu filho. Não, esse era o meu filho. E aí o rei vai dizer: façam o seguinte, cortem a criança no meio e deem uma parte da criança para cada mãe. E aí a verdadeira mãe vai aparecer dizendo: não, então está tudo bem, dê o filho inteiro para essa mulher. E a falsa mãe vai dizer: beleza, pode cortar, cada um fica com metade, assim ninguém perde. E assim nós vemos como o rei, com sabedoria, vai julgar essa causa. E nós vemos como todos tinham acesso ao rei, até mesmo 2 prostitutas. Esse é o capítulo 3. Chegamos ao capítulo 4, o último capítulo de hoje, onde nós temos como destaques os oficiais de Salomão, a prosperidade do reino de Salomão, a sabedoria de Salomão. Uma última questão: como as pessoas aproveitavam a sabedoria de Salomão? Temos a resposta em 1 Reis 4, versículos 29 até 34. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens,
mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra, que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Portanto, o rei excedia seus contemporâneos mais destacados em sabedoria, que ele expressava, tal como eles, em provérbios e cânticos, e ditos baseados na vida natural e animal. E nós veremos isso em um dos próximos livros em que nós iremos estudar, o livro de Provérbios, como que Salomão era sábio. E vinham reis, então, de todas as partes para ter acesso à sabedoria de Salomão. Os capítulos de hoje, vamos à parte final deste nosso estudo com os ensinamentos para hoje. Primeiro, mesmo antes da morte de Davi, a rivalidade entre 2 de seus filhos aumenta, conforme Adonias se prepara para assumir o reino. Pecado e ganância conduzem à discórdia, e isso não mudou. Quão terrível é testemunhar a disputa entre familiares por uma herança. Ore para que a sua família evite tais tentações e ame a paz. Nós vimos como foi triste a história de Adonias. Ele quis o reinado do seu irmão, apesar de ser do seu direito, porque ele era mais velho que Salomão. Mas Davi também tinha o direito de passar o seu trono para quem quisesse, porque ele era o rei. E ele falou que o trono seria de Salomão. Como Adonias deveria agir? Deveria ajudar o reinado de seu irmão. Talvez o seu irmão morresse de causas naturais antes dele, e ele poderia sucedê-lo. Mas não foi isso que Adonias fez. Ele quis o trono para ele, e por isso vai pagar com a própria vida. Salomão também não é santo. E assim nós percebemos que nós, diante da herança dos nossos pais, se temos irmãos, precisamos saber compartilhar, repartir e não brigar com os nossos irmãos. Segundo o ensinamento, antes de morrer, o rei Davi coloca sobre o filho Salomão a carga das responsabilidades de um reinado. Corretamente, ele ordena que a palavra de Deus seja a base para um bom julgamento e uma liderança justa. O exemplo de Davi aqui, antes da sua morte, de preocupação para com seu filho Salomão e para com o reino que ele assumiria, nos encoraja no mesmo amor de Cristo, a amar e a servir a nossa família e os outros. Terceiro ensinamento. Em resposta ao pedido altruísta de Salomão por sabedoria, Deus o abençoa, não apenas com sabedoria, mas também com riqueza e glória. Que nós possamos, assim como Salomão, reconhecer que não merecemos as maravilhosas oportunidades que Deus nos dá. Por causa das nossas limitações humanas, nós não somos capazes de responder perfeitamente aos desafios que recebemos. Mas em Cristo nós temos perdão, somos nova criatura e podemos fazer todas as coisas por meio daquele que nos dá coragem e sabedoria. Portanto, que nós também possamos fazer o que Salomão fez, pedindo sabedoria que vem do alto. E podemos fazer isso também com o estudo da palavra, exatamente como estamos fazendo. Quarto ensinamento. Este foi um breve período de ouro na história de Israel. A riqueza da qual Salomão desfrutou foi um presente do gracioso Deus. E por causa do grande e merecido amor de Deus por nós, desfrutamos de incontáveis dádivas nesta vida, incluindo a certeza de alegrias e bênçãos inestimáveis esperando por nós no céu. Podemos agradecer a Deus também. Se nós não temos tantas riquezas quanto Salomão, seguramente nós temos coisas inestimáveis das quais não merecemos e das quais podemos agradecer a Deus todos os dias. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, continue seguindo o estudo do livro de 1 Reis. Como você viu, é um estudo fantástico, não apenas histórico, mas edificante para a nossa fé. Muito obrigado por nos acompanhar, continue seguindo o nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.